Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine nesse ambiente fraterno, de alegria, que todos os nossos irmãos possam comungar com o Evangelho do Cristo. Estamos no cristianismo, que sejamos bons cristãos, que a vontade de ser cristão é imensa, o duelo que nós temos conosco é imenso. Então, ser cristão é uma luta contínua. É um duelo que nós travamos conosco, porque viemos cheios de imperfeições. E nesta vida queremos melhorar. Por isso que estamos unidos para falar de Jesus, para estar com Jesus. Que Ele faça parte da nossa semana, que Ele faça parte deste domingo e que sejamos melhores. Sejamos melhores. É a vontade que todo cristão deveria ter, ser melhor. Para não ser apenas aparência de um ser bom, mas ser melhor. E com isso nós vamos ler novamente uma frase de Tiago, um dos apóstolos do Cristo, um dos discípulos do Cristo. Ele, no capítulo 1, versículo 26, ele diz: alguém pensa que é religioso se não souber controlar a língua. A sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Então Tiago ele fez essa colocação por um episódio também que ocorreu na vida dele, de uma história que nós vamos contar aqui, dele com o discípulo Matias, né? Então, mas antes disso, nós vamos nos remontarmos às religiões. Hoje, quantas religiões existem? E naquela época de Jesus, também inúmeras religiões. Os escribas, né? Eram a lei de Moisés, né? Eles pregavam a lei de Moisés, falavam da lei de Moisés para as pessoas. Como os fariseus, os benditos fariseus, dominadores. Eles cultuavam o culto externo. É como vocês estarem aqui, nessa casa de oração, e lá fora serem outras pessoas. Então, vocês têm um pouco de fariseu, um pouco de escribas, né? Os escribas, olho por olho, dente por dente, é o que eles pregavam, porque era a lei de Moisés, né? Então, o que é ser religioso? O que é gostar da religião? O que é viver de aparências? Como os fariseus e os escribas viviam das aparências. E muitos religiosos, também nos dias de hoje, vivem de aparência. Não é? Eu vou ao culto e saio sem o culto. Eu ouvi as palavras me tocaram, me fizeram reverberizar. Nossa, eu preciso mudar tanto, eu preciso mudar a minha vida. E lá fora, volta ao mesmíssimo do dia a dia. Das dificuldades, de ser cristão, de levar a palavra, o outro não compreender a palavra, e você insistir e falar, acho que eu vou largar isso também, porque eu tentei converter um, converter dois, eles não entenderam, ou tentei laborear com ele, falar, olha, o Cristo está em ti, e ele não entendia. Então o homem às vezes larga a religião por isso, mas viver das aparências, ir a um culto, não é? Não tem religiosos hoje que vão ao culto, se ajoelham para pedir perdão a Deus, esfolam o joelho, machucam os joelhos, não é? Não machucam, deixam-se às vezes até sangrando para mostrar, estive lá na igreja tal, na igreja Y, estive no centro e saí lá fora e sou o mesmo. Eu conversei com Deus, mostrei que eu estava em choros e até no ranger de dente de ódio dentro de mim. Mas lá eu me ajoelhei e saí e voltei a ranger os meus dentes, com ódio, com raiva. Então a aparência é o que o homem vive, a aparência da religiosidade. Não é? Então tem o que Tiago nos trouxe sobre a língua, né? O
E esta frase que nós dissemos: a sua língua é terrível. E o que é ser religioso com uma língua como tal? E o mestre seguiu a sua caminhada. Então ele apareceu a 2 discípulos. E eles se envergonharam. Por isso que Tiago disse: a língua é a pior coisa que nós temos. E viver a aparência de um cristão. As aparências confundem. Elas nem enganam. As aparências confundem o ser humano. Que esquece da caridade, esquece da bondade, esquece de perdoar. Mas para punir é fácil. Você encontra pessoas até religiosas para se unir e punir a outros, como os escribas, como os fariseus, e viver de uma aparência que não existe. Porque Deus sabe o que tu faz, Deus sabe o que tu pensas, Deus sabe o que tu falas. Se você quiser se esconder, você pode se esconder dos seus confrades. Você pode se esconder dos seus confrades, pode se esconder na indumentária das religiões, mas não de Deus. Não de Deus. Deus sabe o que você quer. Deus sabe da bondade que você tem. Deus sabe da caridade que você tem para redistribuí-la. Então o que deves fazer? Não falar? Se tornar mudo? Vai falar através de Libras para ninguém te compreender? Só aqueles que conhecem vão te entender? Não. É só olhar para dentro de si e mudar. Ter a essência do amor. Quando que o homem vai ter a essência do amor? Quando ele vai permitir essa luminosidade no caminho que foi a chegada do Cristo. Aqueles 2 cristãos, discípulos, que estavam num momento não bom. No momento que crucificaram Judas. E o homem tem essa facilidade. Muitos vão dizer assim: mas irmão, eu sou extremamente imperfeito. E não é demérito ser imperfeito. Haja visto que vocês retornam para a terra para melhorar-se. Há imperfeição, claro que há, e muita. Mas hoje vocês se uniram para falar de Jesus. Hoje nós nos unimos para lembrar de Jesus. Para que o cristianismo não suma. Para que o cristão não se esmoreça na vontade de servir. Todo aquele que serve será servido. Todo aquele que faz a bondade receberás a bondade. Mas não espere nada em troca. Nada. Nada em troca. Pois o homem é falível. Se você fizer algo esperando alguma coisa em troca, não faça. Espere o seu momento. Melhore a sua podridão. Melhore o seu coração. Tenha um coração do Cristo. Para você servir. Para você não ter medo de servir. Para você ser mais caridoso. É o que está faltando no cristianismo. Sair das igrejas e continuar a falar do Cristo. Sair das igrejas e ser um verdadeiro cristão. Ir até as igrejas, conceber a hóstia sagrada e multiplicá-la no seu redor. Vir a uma casa de oração, uma casa espírita, tomar o seu passe espiritual e multiplicar o seu pão. E servir. Não tem medo de servir. Mesmo que você ouça inúmeros nãos da vida. Você tente até mudar o outro. Você tente até solucionar o problema de outros. E os outros não querem a solução. Continue fazendo a sua parte. A sua parte é a que tem mais importância. Porque aquela luz
que se achegou a Tiago e a Matias, chegará a ti também. Você és merecedor desta luz. Quando você estiver com o seu coração limpo e não usar uma indumentária que não é vossa, é a indumentária das sombras. Umas sombras que você carrega há muitos séculos. Muitos usam uma indumentária pesada e diz o peso da vida. Eu não consigo carregar esse peso da minha família, dos meus, dos seus. Não se torne vítima de ti. Limpe o seu coração e continue servindo ao seu semelhante. Ele se assemelha a ti. Ele tem os mesmos defeitos que você. Os mesmos. Por isso que Deus sabe o que tu pensas. Deus sabe o que tu queres. Muitas vezes você oprime o seu sentimento. Muitas vezes você oprime as suas emoções. Porque você não quer servir. Você não quer aquela caminhada que você fazia até a cidade de Itapetininga, ela para no meio do caminho. Porque você viu a luz e parou. Estacionou o seu veículo para tomar uma água, para refrigerar-se interiormente e dizer, vamos chegar em Itapetininga e servir. Não é? Ou vamos chegar em outra cidade com um companheiro, mas falando do bem, comentando das coisas do bem, comentando daquelas coisas que você serviu ao seu semelhante, que você foi até o necessitado e disse, o que tu precisas? Quando você tirar essa indumentária, você serás melhor. E dirás o que tu precisas. Como vocês estão numa casa espírita, uma casa onde tem Jesus, onde fala de Jesus, você tem que ser um pouco de Jesus. Motive aos seus confrades a vir na casa, a multiplicar o pão lá fora. Seja exemplo, seja grato, como foi falado na palestra de ontem, sobre a gratidão. Seja grato, não perca o seu tempo em quimeras, com o coração sujo, doente, antigo, velho. Vocês imaginem essa situação atemporal de 2000 anos se passaram e Tiago hoje é muito presente. Porque você tem que domar o quê? A sua língua. Para ser até um bom religioso. Tirar as suas aparências de homem bom. Tirar. Tira essa túnica. Tira essa coisa antiga que tu carregas. E serás melhor. E terás a vivência do Cristo na sua vida. Você vai ver essa luz quando você mudar. Você verá essa luz. Jesus aparecerá para ti no passe, na hóstia, no jurei, em todas as religiões, qualquer religião. Você receberá o Cristo, se você deixar. Se o seu coração estiver limpo aqui e lá fora. E você não ser mais um doente, infectado com as sombras de não ter Jesus no coração. É isso, meus irmãos. Essa história precisa ficar gravada em vocês. Que vocês não se esqueçam dos escribas, dos fariseus. Não esqueçam do coração sujo, do vaso limpo por fora. Todos conhecem essa parábola, mas não a praticam. Então, tire essa coisa que tem dentro do coração, que não é sua, e coloque outra, que é a luz do Cristo. Isso é ser cristão. No mínimo, faça o mínimo. Não precisa ser grandiosos feitos, né? Vou lá e dou o que eu tenho demais, eu vou doar tudo. Não precisa. Doe um pouco de você. Já é bom para Deus. Doe um pouco de você, do seu tempo para Deus. E aí você vai ser um ótimo cristão. Um bom cristão. Na caridade, na bondade,
que quando tem bondade, tem perdão. Quando tem caridade, tem perdão. Não precisa fórmulas mirabolantes. Não é isso, meus irmãos? Espero que vocês entendam essa parábola. Está lá na Bíblia, no capítulo 1 de Tiago, versículo 26. Aí tem 27, 28, quando ele fala de demônios, e assim sucessivamente. Ele não fala especificamente. É que hoje nós quisemos abordar sobre as línguas que falam errado. Os linguarudos. Bons cristãos se unem para o bem. Sejam melhores. Que Deus abençoe. Deu para entender? Sim. Deu? Sim. Espero que vocês deem essas coisas, como é que chamam? Joinha. Aqui, né? Para multiplicar esses evangelhos, para chegar até outros cristãos. Vocês são um pouco miseráveis em dar o joinha. Então sejam mais opulentes, né? Tenham mais opulência, né? Mais prosperidade para dar um toque lá e multiplicar esses evangelhos. Como de outros palestrantes, como de nós. Então a gente vem de outras pátrias, de outros rincões para estar com vocês. E rincões são bem difíceis. E a gente lembra sempre dessa parábola, dessas histórias, das parábolas que Jesus, através dos seus apóstolos, contaram para nós. E hoje nós deleitamos uma delas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Espero que vocês sejam melhores, que saiam daqui revigorados. Que vocês que me ouvem aqui também saiam revigorados com essa palestra, com este evangelho. Multiplique o pão. Não sejam miseráveis. Dê o seu joinha. Seja opulente, com bastante opulência. Muita paz para vocês. Eu agradeço esses minutos que vocês me permitiram estarmos juntos. Eu agradeço. Espero que vocês tenham um vaso bem limpo. Bem limpo. E semeie e que frutifique coisas boas para multiplicar aos famintos que aparecerão em vossos caminhos. Que Deus abençoe sempre. Muita paz, muita paz, muita paz.